Antes de prosseguir com esse vídeo, quero trazer aqui a informação que o Palmeiras não vai mais buscar a contratação do atacante Gabigol no Flamengo, hein? O Palmeiras monitorava a situação do camisa 99 e aguardava a movimentação sobre seu futuro. A diretoria alviverde chegou a fazer contato para tentar um pré-contrato com o jogador, que tem vínculo com o rubro-negro até o final do ano. Após fazer uma avaliação interna nas últimas semanas, o Palmeiras entende que tem outras prioridades e desistiu de tentar a contratação de Gabigol. A situação de Gabriel Barbosa no Flamengo segue indefinida, as partes divergem em relação a tempo de contrato e valores, e a novela deve se arrastar até o fim da temporada. Em 2024, o atacante tem 4 gols em 24 jogos pelo time rubro-negro. A realidade é uma só, hein? O Gabigol não tem tanta gente assim interessada para estar pedindo esse salário altíssimo que ele quer e esse tempo todo de contrato. Os valores que Gabigol pediu devem ter assustado o Palmeiras, que de grande chance de contratar o Gabigol agora não quer mais. Ele não vai mais. E aí? Quem será que vai querer pagar um salário astronômico a Gabriel Barbosa? Tá? A questão do Vitor Hugo, né? O Southampton, então, entrou na parada pelo Vitor Hugo por causa da negociação do Carlos Alcaraz. Então ele será envolvido na negociação e deve ir para a Turquia, tá? Que é um time parceiro do Southampton, tá? Segundo o Vene, a opção de compra no empréstimo de 8 milhões de euros por 80% dos direitos, como a gente falou ontem no canal Paparazzo Rubro Negro 2, tá? Então o Flamengo aí tem a possibilidade de vender, né, na opção de compra o Vitor Hugo, tá? E aí a gente tem outra venda possível também do Flamengo, que é importante a gente salientar, a gente já vinha falando sobre isso, que o Red Bull Bragantino formalizou aí uma nova proposta pelo meio-campista Matheus Gonçalves. Dessa vez a equipe de Bragança Paulista ofereceu 8,5 milhões de euros, 52,1 milhões de reais. Ele se destacou no Mundial Sub-20, foi campeão mundial, né? Arrebentou, ele encheu os olhos de todo mundo nessa partida do Mundial Sub-20. Eles estão oferecendo 8,5 milhões de euros, 52,1 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos do atleta. 7 milhões de euros por 42 milhões de reais seriam fixos e 1,5 milhão de euros em bônus por metas, tá? A diretoria do Bragantino espera aí por uma resposta do Flamengo. Eu vou dizer para vocês que com relação ao Matheus Gonçalves, mesmo ele tendo algumas oportunidades e não aproveitado, o Matheus Gonçalves, ele me faz pensar que em algum momento ele vai explodir no profissional. Ele é muito bom jogador. É muito bom jogador. Eu sinceramente pensaria 2 vezes antes de negociar o Matheus Gonçalves. Ainda mais por um valor assim, acho que era jogador para no mínimo 20 milhões de euros, né? Tudo bem que a negociação 70% poderia chegar nos 13 milhões de euros, mas 12, 13 milhões de euros, mas ele vale mais. O Bragantino vai ganhar dinheiro nessa situação, com certeza, tá? Eu queria aproveitar para falar sobre a surpresa. Ontem eu não falei o crédito, eu não sabia que a informação era do Guilherme Flazoeiro, não tem problema nenhum em dar o crédito aqui. O Flazoeiro trouxe que, em conversa com o Braz, foi revelado para ele que o Flamengo tem um jogador surpresa que ninguém falou ainda, que o Flamengo pode contratar, ou que ninguém sabe. E eu estava pensando, conversando com o Rafa Melo, a gente estava falando o seguinte, cara, pode ser o Reinier Jesus, tá? Esse jogador surpresa pode ser o Reinier Jesus. O Flamengo pode estar... O Flamengo, a gente sabe que está monitorando a situação do Reinier e pode estar contratando aí o Reinier Jesus, tá? Então, vamos ficar ligado aí, porque esse pode ser o nome aí que o Flamengo ninguém estava cogitando e que pode acabar vindo jogar no Flamengo. Leia-se Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. O Flamengo assume o negócio, né? O Flamengo, quando desmente o jornalista, assume negociação com o Gonzalo Plata e com o Carlos Alcaraz. É a primeira vez que o Flamengo assume publicamente que está negociando com os jogadores, tá? Por fim, o jornalista citado já havia faltado com a verdade numa matéria abordando o atleta Wesley. Olha só, lembra daquela matéria do Wesley, né?
que ele não... Acho que foi aquela que ele não queria viajar, né? Que tinha brigado com o Tite. Pois é. Ontem o mesmo veículo trouxe valores errados das tratativas com Alcaraz, afirmando que seriam os maiores da história do Flamengo. Se forem os valores que estão divulgando de 20 milhões de euros, né? Sem contar metas, é o maior da história. Se tiver metas, aí a gente não pode falar sobre que é o maior, tá? Porque o De La Cruz foi 18 milhões de dólares. Tem que ver se nessa negociação do Carlos Alcaraz está incluído também o empréstimo ali do Vitor Hugo. O Flamengo ainda não bateu o martelo, né? Ainda não foi anunciado o jogador, mas a gente tem uma novidade aqui para trazer para vocês, que o Carlos Alcaraz, tá? E eu queria falar também sobre o Gonzalo Plata, vou aproveitar para falar aqui. O Carlos Alcaraz já foi confirmado aí pelo Vene Casagrande, já iniciou os exames médicos, tá? Isso tem cerca de 30 minutos. Ele iniciou os exames médicos para ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Então, o Carlos Alcaraz já está fazendo os exames médicos para ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Aí o Gonzalo Plata. Olha, Gonzalo Plata tinha uma opção para ele, né? O atacante Roberto Alvarado do Chivas do México de fato esteve em pauta no Flamengo, mas não passou de uma sondagem ou consulta, tá? O mexicano agrada, mas como a diretoria conseguiu avançar em outras frentes, nenhuma proposta foi realizada. Aquela informação anterior que vinha do México, que o Flamengo teria feito a proposta pelo Alvarado, aqui o Vene diz que foi só consulta. Uma fonte próxima à diretoria me passou que houve proposta sim, mas aquela proposta já aguardando o Gonzalo Plata, porque a prioridade é o Gonzalo Plata. A situação do Gonzalo Plata, o Flamengo está mais forte, né? O Flamengo tem todas as chances de fechar, o jogador vai ter que fazer também os exames médicos, e eu acredito muito, tá, que o Flamengo possa fechar aí o negócio o quanto antes aí com o Gonzalo Plata, tá? Então eu vejo essa possibilidade do Flamengo estar fechando aí com o Gonzalo Plata entre hoje e amanhã, tá? Eu acho que é muito possível, né? A gente está acompanhando aí o dia a dia das negociações. O Flamengo não foi para a Europa para brincar. O Flamengo dessa vez foi para se reforçar, sabendo aí a situação que está enfrentando com tantos desfalques, com tantas lesões, né? O Flamengo precisa de contratação. Eu vou só trazer aqui para vocês também a situação do Lucas Paquetá, que foi trazida pelo Júlio Miguel Neto, mas eu estou dando uma olhada aqui, também falando com meus contatos. Enquanto estou falando com vocês, eu estou falando aqui com os meus contatos, né? Porque, olha, o Flamengo, então, pretende, né? A gente está trazendo aqui, eu já falei que o Gonzalo Plata ainda deve fechar com o Flamengo, pretende anunciar ainda nessa semana mais 2 reforços, tá? O Carlos Alcaraz, de 21 anos, e o Gonzalo Plata, de 23, tá? Faltam apenas alguns detalhes para a assinatura do Gonzalo Plata. Alcaraz já está tudo certo, está fazendo aí exame médico, tá? O Planeta do Flamengo trouxe que o Gonzalo Plata está 90% perto de fechar sua transferência para o Flamengo, que restam alguns detalhes a serem resolvidos, mas o rubro-negro já superou a maioria dos obstáculos. O Fla pagará 3,8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do atacante, com a possibilidade, né, de adquirir uma fatia maior conforme o cumprimento de metas. Notícia aí também do Mauro César Pereira.